Você vai abrir a sua Bíblia também ainda na carta aos Efésios, no capítulo 5. E vamos para a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18 até o 21, nós vamos ler a palavra do Senhor. Mas você vai abrir, fica com a Bíblia aberta em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18, tá bem? E você, enquanto isso, você vai estar agora ligado aqui na palavra, tá bom, queridos? Amém? Então, antes de qualquer coisa, eu quero fechar os olhos. Vamos todos fechar os olhos. Se você puder e quiser, feche seus olhos. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, estamos na sua presença e o Senhor agora, Deus, está convidando cada um de nós a falar ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua palavra, nós necessitamos estar agora ouvindo os teus ensinamentos. Senhor, fala conosco, nosso coração estará aberto, nossa mente ligada no Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu vou ler a Bíblia daqui a pouquinho, então fique com a Bíblia aberta, tá bom? Mas o mais importante é a gente lembrar de tudo que está acontecendo. Nós estamos vivendo no mundo todo uma situação bem complicada. Ó, já comecei a palavra aqui, então fica ligado aqui em nome de Jesus. Não tire sua atenção dessa palavra, amém, queridos? Nós estamos vivendo no mundo uma situação muito complicada, na verdade uma situação de insegurança. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer depois de amanhã. Se amanhã não sabemos, imagine depois de amanhã, não é verdade? Nós simplesmente sabemos o que estamos vivendo hoje. Sempre foi assim, mas hoje nós vivemos com muito mais certeza por causa de toda essa situação que vivemos. Alguns estão aí muito ansiosos, em tomar a vacina, não é mesmo? Estão esperando com muita ansiedade tomar a vacina e está fazendo parte do processo da vida. É isso que está acontecendo, infelizmente, é isso que estamos vivendo. Eu mesmo, com 56 anos de idade hoje, nunca imaginei que ia passar por isso. Talvez eu imaginava assim que isso era realmente para o final de todo o tempo e de tudo mesmo. Quem sabe estamos vivendo o final dos tempos, quem sabe Jesus está à porta, e Jesus está próximo já para a vinda, quem sabe Jesus já está pronto para vir buscar a sua igreja, e é isso que Ele permite. Mas a verdade é, queridos, que por causa de toda a situação que se vive lá fora, dentro de casa, muitos estão vivendo uma situação muito complicada. Nós estamos vendo aí a necessidade de muitos, estamos vendo pessoas realmente passando fome e aumentou o número. Nós estamos vendo aí uma igreja, queridos, uma igreja, posso falar bem a verdade para os irmãos? Os irmãos estão com medo de ir na igreja. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Os irmãos estão com medo de ir na igreja. Por quê? Por causa desta pandemia, por causa de tudo que se ouve na TV, por causa de tudo que se vê na internet. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada, uma situação que eu, com 54 anos de igreja, nunca imaginei que ia viver. Eu nunca imaginei que uma igreja ia ficar um ano fechada. Nós estamos vivendo isso, já vivemos isso, e em nome de Jesus não fecharemos mais. Amém, queridos? Porque nós estamos orando para que nenhum decreto mais apareça nesse sentido, porque a igreja de Cristo precisa continuar. Nós precisamos fazer o nosso trabalho, nós precisamos realizar as coisas da obra de Deus, amém? Nós precisamos nos ver, queridos, nós precisamos estar mais juntos. Essa é a realidade que nós precisamos. Mas, como eu dizia, por causa de tudo que estamos vivendo, as famílias estão inseguras. Dentro de casa está existindo um número enorme de casais que estão com problemas de relacionamento, pais e filhos com problema, porque os filhos muito tempo sem ir na escola e ficando dentro de casa, e os pais ficam desorientados sem saber o que fazer. A escola não sabe o que fazer, as famílias não sabem o que fazer, a comunidade não sabe o que fazer. Queridos, na verdade, veja aí o que aconteceu e até onde chegamos. Está ligado em mim, querido? Está ligado em mim? Essa é a realidade. Está bem? É a realidade. Mas nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de aquilo que hoje nós vivemos. Estamos falando agora da minha vida e a sua vida. Estamos falando agora
daquele que chamamos de relacionamento. Eu andando junto com você, você andando junto comigo. Nós estamos falando agora de vida com Deus, estamos falando agora de vida de igreja. Você não é igreja só aqui dentro, você é igreja lá fora. Igreja significa chamados para fora, é aqueles que foram convocados para fazer a diferença. Você entendeu isso? Tá bem? Igreja, o nome igreja significa chamados para fora, é aquele que foi chamado para sair de casa para fazer a diferença. Entende isso? Esse é o povo de Deus chamado igreja. É o povo que vai fazer a diferença, é o povo que vai para abençoar, é o povo que não tem medo de situação. Não tem medo de situação, ele enfrenta a situação, ele se entristece muitas vezes com algumas coisas que estão acontecendo, ele lamenta a perda, inclusive, de algumas pessoas, ele lamenta às vezes a incompreensão das pessoas, ou até mesmo as palavras que machucam, mas a igreja é um povo que não desiste, ele luta pela verdade, ele luta pela bênção, ele luta pelas coisas de Deus. A igreja é esse. Quando você entregou sua vida a Jesus Cristo, Deus já te chamou de igreja. Você diz, eu aceito Jesus como oração, Ele já te incluiu num corpo chamado igreja, e como falamos daquela palavra anterior, quem é o cabeça é Cristo, mas você foi chamado para fazer a diferença. Amém. Entende? Então não adianta se lamentar com a situação. Alguns estão se lamentando com a situação, alguns falam, Jesus está para vir. Glória a Deus. Quem não quer que Jesus venha? Eu quero que Jesus venha o mais rápido possível. Eu só estou pedindo para o Senhor me dar um tempo de ver minha netinha. É mesmo? Mas eu estou realmente pedindo a volta de Cristo, porque realmente Cristo está próximo para vir buscar a sua igreja. Mas enquanto Cristo não vem, vamos dizer que dure um mês, vamos dizer que dure 10 anos, está próximo. Mas enquanto Cristo não vem buscar a sua igreja, o que eu preciso fazer? Qual a atitude que vou tomar? Existe uma saída para a igreja? Existe uma outra direção para a igreja? Existe algumas opções que a igreja precisa fazer? Por exemplo, igreja. Você é igreja. Amém? Eu sou igreja. Aqui é uma igreja, mas lá em casa eu sou igreja. Eu fui chamado pelo Senhor para fazer a diferença. Então, se você um dia encontrou a palavra e entendeu o Evangelho, você foi chamado para fazer a diferença. Amém? Mas não existe outra maneira de fazer a diferença, a não ser aquilo que está no trecho que nós vamos ler. Não existe outra saída, querido. Não existem opções para a igreja. Está entendendo isso? Diga amém. Não existe opções para a igreja. Não é 1, 2, 3 saídas, opções. Não. É meio termo. Não é meio termo. Presta atenção que nós estamos no final do tempo. Nós estamos já próximo de Jesus voltar. Então as coisas não vão melhorar. Como assim? Não vai melhorar, querido. Não fique esperando que o mundo melhore. Não fique esperando que o mundo esteja melhor amanhã. E não fique esperando, pais, que os seus filhos vejam o mundo melhor. Porque o inimigo está lutando e ele sabe que está no final. E ele está agindo sobre as pessoas. Você vê isso acontecendo na nossa nação brasileira. Você vê que toda a liderança política, a maior parte dela é toda dirigida pelo capeta, por Satanás. Olha, o que eu fui falar agora? Essa é a realidade, querido. Nós temos poucos lutando pela vontade de Deus. E a igreja precisa lutar pela vontade de Deus, porque a igreja é representante dela na terra. É representante de Deus na terra. A igreja é representante de Deus na terra. É nós que vamos fazer a diferença, entenda bem. Mas por que está falando de presença aqui? Não, querido. Eu estou falando de entrega mesmo, total de vida ao Senhor. Eu estou falando de preocupação com a coisa de Deus. Eu estou falando de últimos tempos. Você ser diferente dentro de casa, você ser diferente no relacionamento, você ser diferente com os filhos, diferente com o marido, diferente com a esposa. É isso que precisa acontecer. A igreja precisa fazer a diferença. E você, igreja, será que eu vim aqui para ouvir isso? Eu queria ouvir uma palavra de vitória. Bom, a vitória é essa, porque eu vou te dar o caminho de como chega a vitória. Como que a igreja pode fazer a diferença? Como que a igreja pode fazer a diferença? Como que eu posso fazer a diferença dentro da minha casa? Não existem opções para nós, queridos. Presta atenção, eu vou falar, grave no seu coração, grave na sua mente.
Não existem opções para nós. Só existe uma saída. Ou você faz isso, ou você vai deixar a desejar, você vai se lamentar lá na frente e você vai realmente ter prejuízo. Essa é a realidade. Então eu vou ler agora para você entender aquilo que Jesus está falando para você nessa manhã, o que Deus quer falar no seu coração, e você vai entender que essa é a resposta para hoje. É aquilo que Deus quer que eu e você saibamos, tá bem? A partir do verso 18 em Efésios 5. Se você não tem a Bíblia para você aí, não há problema, você apenas ouça o que diz a palavra do Senhor. Amém? Queria que todo mundo tivesse ligadinho agora. Efésios 5, verso 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Está bem? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, queridos? Eu já fiz a minha oração pedindo a Deus a bênção da palavra para a sua vida, e eu estou pedindo agora que você, com o coração aberto, receba o melhor do Senhor. Não existe opção. Eu coloquei como tema da mensagem: não há outra saída. Não existe opção. Não existe opção para aquele que se chama cristão. Não existe várias saídas ou vários caminhos. Não existem várias portas para você continuar a sua caminhada. Existe só uma que vai te trazer a vitória, uma que vai trazer a vitória para a igreja, uma que vai trazer a vitória para a família, uma que vai trazer a solução para a sua casa, uma que vai trazer vidas para a igreja, uma que vai trazer vidas ao Senhor Jesus Cristo, uma saída só, que vai trazer os seus parentes para perto do Senhor, as pessoas que você ama para perto do Senhor. Uma saída só. Só existe uma opção para mim e uma opção para você, e é enchei-vos do Espírito. Se você não procurar o enchimento do Espírito, querido, você vai ter prejuízo, você vai deixar a desejar, a tua casa não vai ser a tua bênção, porque Deus está esperando daqueles que são chamados cristãos uma atitude nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Ele está esperando que a igreja busque enchimento do Espírito. Está entendendo isso? Diga amém. Amém. Você quer seus filhos bem formados, bem estruturados. Você quer os seus filhos também realmente longe de tudo que é ruim no dia de amanhã, no mês que vem, daqui a 10 anos, se Jesus ainda não tiver voltado. Você quer os seus filhos bem formados, você quer os seus filhos estruturados, crianças, adolescentes e jovens que não procuram lá fora a coisa errada. Você hoje busque o enchimento do Espírito. Está bem? Esse é o resultado, ou é a solução que Cristo está dando para mim e para você na manhã de hoje. Não adianta, querido. E não adianta também dizer: tal lugar está fazendo uma campanha de fé. Querido, campanha de fé sem procurar enchimento do Espírito não vale nada. Porque o que Deus quer para mim e para você é que eu me encha do Espírito Santo e você se encha do Espírito Santo. É aí que está a força. Ele diz, inclusive, busque a força do seu poder, e o poder de Deus é o Espírito Santo. Você precisa se encher do Espírito Santo de uma forma que você vai se sentir uma nova pessoa, uma pessoa fortalecida, que vai enfrentar todo tipo de situação. Mas, querido, entenda bem, abre o seu coração, abre a sua cabeça agora. Você que me ouve nessa manhã, você veio aqui porque o Senhor te trouxe aqui, e é para você essa palavra. Não existe outra saída para nós. Ou nós nos enchemos do Espírito Santo, ou nós vamos ficar, como diz aí, morrer na praia. Pastor, mas eu não sou salvo. Você é salvo. Quem falou que você não vai para o céu? Mas eu estou falando de vida aqui, ó, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja.
E Paulo começa esse trecho no verso 18 assim: e não vos embriagueis com o vinho. Em outra ocasião já expliquei o que é isso. Por que Paulo fala em não vos embriagueis com o vinho? Porque há dissolução. Porque a fraqueza dos homens naquele tempo era o vinho. A fraqueza dos homens naquele tempo era o vinho. E se Paulo estivesse escrevendo hoje, o que seria? Se Paulo estivesse escrevendo hoje essa carta para todos nós, e se Paulo estivesse escrevendo essa carta para a igreja, Atos 7, o que ele escreveria? Não vos embriagueis com o quê? Qual seria a fraqueza dos homens hoje? Quanto tempo nós gastamos com rede social? Quanto tempo gastamos vendo coisa que não leva ao crescimento espiritual, que não nos enche com o Espírito Santo? Porque aquilo que é colocado na rede social como um vídeo muito bom de pregação da palavra, ninguém tem tempo para ver, mas piada todo mundo tem, fofoca tem, e vai ver a vida das pessoas lá para comparar a sua vida com a pessoa, né? Começa a entrar no Facebook para poder olhar a vida dos outros. Isso não leva a nada e não traz nem um pouco de enchimento do Espírito. E Paulo dá uma recomendação para nós: enchei-vos do Espírito. E tem gente que se embriaga com rede social, tem gente que se embriaga, né, com as coisas, falando da vizinha ou falando dos outros. Tem gente que se embriaga com outros assuntos, todos os outros assuntos, mas não lembra do enchimento do Espírito. Nós estamos, queridos, numa fase muito complicada, em que a igreja precisa despertar a buscar a Deus, ao Espírito Santo, de uma forma grande, de uma forma poderosa. Presta atenção, queridos, eu e você precisamos, dentro da nossa casa, mudar tudo completamente. Talvez você tenha que levantar mais cedo, talvez que você tenha que dormir mais tarde, talvez que você tenha que mudar alguns horários seus, mudar alguns assuntos dentro de sua casa, ou mudar, presta atenção, alguns livros que você lê, matérias que te interessam. Eu quero saber o que é que está te interessando, como que você está se embriagando. E tem outra coisa: o inimigo é tão astuto e sujo que ele coloca um montão de situação em cima de você, que você acaba se embriagando só com preocupações, você acaba se embriagando só com tristeza, você acaba se embriagando só com notícia ruim, você acaba se embriagando com palavras de ofensa que você ouviu, você acaba se embriagando com o que talvez o outro está pensando de mim. E Paulo fala assim: se encha com o Espírito Santo, e você vai ver o resultado na sua vida. Prestou atenção aqui, meu querido? Está prestando atenção? E você verá o resultado na sua vida. Se encha com o Espírito Santo, ele diz. Mas aí depois, logo em seguida, ele vai dar uns caminhos para você. Ele vai dar uma direção. Ele não está dizendo para você se vira. Ele está dando algumas instruções. Alguns ainda perguntam assim: será que é importante eu estar na igreja todo domingo de manhã? Alguns perguntam: será que é tão importante eu estar na igreja, nesse lugar, domingo de manhã? O que Paulo fala? Como eu faço isso? Como que eu vou pela única saída que Deus me dá? Me encher do Espírito. É a única saída que Deus dá para você, é a única opção. Ou você se enche do Espírito, ou você vai realmente ter alguns prejuízos. Você vai ficar patinando naquilo que você deseja. De repente você fala: não estou conseguindo a minha vitória. Com o que você está se embriagando? Essa é a palavra. Aí então, Paulo no versículo 18 ele fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ele está dizendo: todo outro tipo de assunto que você se embriaga, há discórdia. Todo. Qualquer matéria que você fale: eu entendo muito de política, dá discórdia. Eu entendo muito de religião, dá discórdia. Eu entendo muito de educação, dá discórdia. E ele diz assim: tudo isso dá discórdia. Ele está dizendo assim: mas enchei-vos do Espírito. E aí você vai mudar então a sua postura diante da sociedade,
diante da família, você vai mudar a sua postura diante dos irmãos, diante daqueles que vivem com você na mesma casa. Você muda a sua linguagem, porque ele diz assim: existem maneiras de você se encher do Espírito. É lógico que você precisa de uma vida de oração. Quem não precisa de uma vida de oração? Nós precisamos de vida de oração para nós vencermos o dia. Nós precisamos de vida de oração para nós nos enchermos com o Espírito. Mas aqui Paulo fala assim: você vai viver, presta atenção aqui, queridos, você vai viver falando salmos. O que é salmos, queridos? Salmos são louvores. Então você tem que estar numa roda de conversa, mas você tem que estar preocupado que aquilo que enche o Espírito não é conversar sobre outros assuntos, a não ser louvar a Deus. Você pode trocar ideia, você pode trocar, mas toda a conversa tem que ser levada, sim, no louvor a Deus. Você consegue fazer isso, pastor? Eu nunca fiz isso. Tenta. Comece a louvar ao Senhor. Que nós começamos aqui na nossa palavra dizendo para você está enfrentando uma situação dentro de sua casa? Você está enfrentando um problema dentro de sua família? Louve ao Senhor durante o dia. Levante de manhã. Eu tenho que resolver muita coisa. Hoje o dia parece que não vai ser bom. Comece a exaltar o nome do Senhor, louvar ao Senhor. Salmos são louvores. Você pode pegar inclusive o livro de Salmos. Você pode deixar na sua cabeceira, abrir, levantar o dia, antes de fazer qualquer coisa. Antes de colocar o primeiro pé para fora da cama, leia salmos e louvores ao Senhor, e você vai então começar a sentir o que é realmente o enchimento do Espírito. Amém, queridos? Quem está entendendo, dê glória a Deus. Você vai então fazer como Paulo está falando aos Efésios, falando entre vós com salmos. Está bem? Salmos. E aí depois ele continua, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E aí, pastor, como eu faço isso? Só a Mirella que sabe cantar, Liliane e mais alguns irmãos que louvor, eu não sei cantar. Ele não está dizendo para você se preocupar em cantar essa música, não, querido. O problema é que você vai o dia inteiro ficar ouvindo músicas da rádio comum, a rádio normal, e ouvindo só músicas que te levam lá para baixo. Coloca louvores no seu rádio, cante louvores juntamente ali. Você vai estar se enchendo do Espírito. Você tem seu celular, tem um foninho, está lavando louça, coloque ali no seu celular músicas que adoram ao Senhor, que louvam o nome dEle, que mostram a grandeza de Deus, que mostram a soberania de Deus. Ele está falando para você não só reunir e falar entre vós salmos. Então numa mesa de almoço, você pode estar trocando uma ideia e falando do amor de Deus. Ontem o Bruno e a Mirella foram em casa tomar um lanche à tarde. Eu tenho lá meu pai e minha mãe dentro do apartamento agora, porque nós estamos ali junto com eles para cuidar. E pergunta para o Bruno depois o que a minha mãe começou a falar, contar a experiência dela quando se converteu, contar a experiência dela quando encontrou Jesus sozinha dentro do seu quarto, lendo a Bíblia. Não foi isso, Bruno? A minha mãe começou a falar de Deus, querido, falando o que Deus havia feito na nossa vida, o que Deus havia feito na vida dela. Ela contando de quando ela nasceu gêmeos, ela ainda não conhecia a verdade, mas ela já sentia que Deus tinha uma direção. Então ela falava de Deus, uma mulher de 85 anos, não para de falar de Deus, porque é Deus aqui, porque é Deus lá, porque é Deus ali. Queridos, prestem atenção. Nós precisamos conversar entre nós e falar mais de Deus, daquilo que Deus faz, como Deus é bom, como Deus é grande. Aí no seu coração está aí pensando, mas pastor, eu tenho um monte de problema para resolver. Queridos, veja o lado bom, veja as coisas que Deus está te dando, veja a força que Deus te dá para enfrentar os problemas. Deus está te dando sabedoria e força. Então louve ao Senhor, e esse louvor vai realmente fazer com que você se encha do Espírito. Converse com as pessoas lembrando o que Deus faz na sua vida e fez na sua vida. Fala daquilo que Deus realmente tem produzido em você. Você é um privilegiado, meu querido. Presta atenção aqui. Você já parou para pensar que você é um privilegiado? Você vai chegar na sua casa agora, junto com a sua esposa, que é a mamãe, ou eu mesmo, junto com a minha mãe. Nós vamos almoçar uma comida gostosa. Nós vamos sentar do lado ali, na mesa, e
e vamos desfrutar de uma comida saborosa. Você também vai fazer isso, eu tenho certeza. Mas qual é a condição de muitos que estão para ir pelo mundo? Então você já é privilegiado. Você tem a comida na mesa. E quer saber de uma coisa? Você não está tendo dificuldade para ter a comida na mesa. Só aí já basta para eu começar a louvar o Senhor e adorar o nome dEle. E dizer: o Senhor é bom, o Senhor é grande. E só aí já dá para entender que a misericórdia de Deus realmente não para. Como a Bíblia fala, a misericórdia de Deus dura para sempre. E é isso que eu tenho que lembrar todos os dias da minha vida. E alguém pode estar pensando assim: mas você não sabe a situação que estou vivendo. Deus conhece a sua situação. O que a Bíblia fala para você vencer essa situação é encher-vos do Espírito. E Paulo está dando um caminho para você se encher do Espírito. Tem famílias que se reúnem aí e gastam meia hora, 1 hora só falando dos outros, ou reclamando da vida. E a Bíblia está dizendo, Paulo está dando instrução aqui para você falar entre vós com louvores, com frases de adoração e frases, preste atenção, de gratidão. Quem entendeu, diga amém. Amém, amém, queridos? Depois ele fala: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Como que eu faço isso? Você cante louvores, se você sabe louvores, se você já aprendeu louvores aqui, cante louvores. Se você não sabe, bota lá na rádio da sua casa e cante junto, louve ao Senhor. Mas eu estou com um monte de situação, um monte de problema para resolver. Eu louvo ao Senhor, eu me tranco, a minha boca se fecha quando é reclamação e a minha boca se abre quando é gratidão e louvor. E é isso que ele está falando: cante, entoe. E eu quero mostrar uma coisa para você. E presta atenção que essa palavra vai estar terminando. Eu quero que você abra comigo segundo livro de Crônicas, lá no começo da Bíblia, tá? Segundo livro de Crônicas, capítulo 5. Segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versos 12. Segundo Crônicas, todos acharam aí? Você vai em Crônicas, vai lá no segundo Crônicas, tá bem? Presta atenção se você está no primeiro ou no segundo. O segundo livro de Crônicas, capítulo 5, verso 12. Depois eu vou ler o 14, tá? Eu vou ler do 12 ao 14, né? Todos aí acharam? Se não acharam, não tem problema, tá bom, queridos? Olha para mim e presta atenção na palavra. Nesse trecho aqui, acontece que foi construído o templo de adoração ao Senhor, também, e agora começa um momento de louvor dentro desse espaço. Presta atenção aqui, eu vou ler para você, verso 12 a 14. E quando todos os levitas eram os homens que adoravam a Deus, grupo de louvor, e aqueles que trabalhavam na casa de Deus, trabalhavam com as coisas de Deus, tá bom? E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém. Eu quero te perguntar, por que aconteceu isso? Por que Deus enche o ambiente com a sua glória de uma forma tão poderosa que as pessoas não conseguem ficar ali?
de tanta presença de Deus. Você está ouvindo a explicação que veio no passado do Bruno falando no momento do dízimo da oferta, ele falando sobre o Santíssimo, né, que nós somos a casa, o templo, casa de adoração. Eu vejo aqui, queridos, que aqueles homens se colocaram de uma maneira tão forte e expressiva diante de Deus. O louvor era tão íntegro diante de Deus. O que eu falei? Um louvor? O que eu falei? Um louvor íntegro, sem mancha. Um louvor realmente para Deus. Então, quando aqueles homens todos se puseram a tocar os seus instrumentos e a cantarem, Deus viu, mas Deus recebeu aquele louvor de uma maneira tão espetacular, tão grande, que Deus não tinha como ficar no céu. Deus tinha que estar ali. Deus tinha que estar ali naquela casa, naquele lugar de onde subiu o louvor. Você quer se encher do Espírito? Você quer se encher de uma forma maravilhosa do Espírito Santo? Você quer ser uma pessoa diferente? Quer que a sua casa perceba isso? Quer que os seus vizinhos percebam isso? Comece a louvar, preste atenção, comece a louvar ao Senhor com essa intensidade. Dentro da sua casa, comece a louvar ao Senhor de uma forma tão aberta e tão sincera, a ponto de fazer Deus sair com o seu Espírito do céu e encher a sua casa, encher a sua vida. Você sabe o que mais Deus deseja hoje? Que nós cristãos, nós homens e mulheres, que dizemos que somos dele, o que mais Deus quer e que Deus espera é homens e mulheres que busquem ao Senhor dessa forma, que faz com que Ele encha aquele ambiente ou a sua vida com o seu Espírito. Você vai provocar em Deus um mover tão grande que Deus não tem como ficar no céu, mas Ele tem que se apresentar onde você está, e a glória de Deus descer sobre a sua vida, a glória de Deus descer sobre a sua casa. Mas pastor, qual é o resultado disso, querido? Quem fica onde a glória de Deus está? Qual o inimigo que fica? Você precisa buscar essa presença, porque hoje é tempo de buscar essa presença. Quem está ligado, diga amém. Amém. Hoje é tempo de você buscar essa presença, querido. E isso não vai depender do seu pastor, não vai depender dos irmãos da sua igreja, não vai depender nem do seu marido ou da sua esposa. Isso só depende de você buscar a Deus de coração, afinado com Ele, em louvor de coração. Deus não está preocupado com a sua palavra bonita que você vai dizer a Ele. Deus está vendo o seu coração aberto para louvar o Senhor e adorar, e então você se encher do poder dele, do seu Espírito. Quem está ligado, diga amém. Amém. É esse o caminho que Paulo está dando. Paulo está dando para você realmente buscar a Deus de todo o coração. Você tem que sair da sua casa domingo pela manhã, entrar nesse recinto às 9 horas com o coração totalmente aberto, coração escancarado para o Senhor, dizendo: Senhor, eu vim aqui para isso, para te louvar, e eu vou te louvar. E nem importa também, queridos, se você conhece a letra de cor ou não. Não importa o seu espírito de adoração, e você consegue ler uma parte, e você canta uma parte, mas canta outra. Não importa, o que o Senhor está vendo é o seu coração totalmente entregue em louvor ao Senhor. E aí o Espírito de Deus então vem sobre você e Ele te enche. Ele inunda a sua vida. E aí você vai sair lá fora e vai vencer tudo. Por quê? Porque quem vence é o Espírito Santo de Deus. Ele é a sua força. Não adianta você pensar de outra forma. Não existe outra saída para o cristão. Nesses últimos dias, a saída é nos encher do Espírito. E aí a igreja vai fazer a diferença. A igreja vai fazer a diferença no bairro. A igreja faz a diferença na cidade. A igreja faz a diferença no Brasil. E a igreja faz a diferença lá fora, quando nós procuramos nos encher do Espírito Santo. Mas nosso louvor tem que ser assim, a nossa vida tem que ser assim, a nossa vida a Deus tem que ser assim. Deus tem que olhar para você e sentir o desejo de estar
na sua casa, a sua casa se encher da glória dele. Se você ainda não teve essa experiência, comece hoje a buscar essa experiência. Mas pastor, está difícil, queridos. Nada na vida cristã é fácil. Presta atenção, eu vou falar e não falo mais essa frase. Nada na vida cristã é fácil. Você não tem inimigos físicos, você tem inimigos espirituais. E se você não buscar essa força, você não vence. A força vem do Espírito Santo. Ele te enche e ele te faz forte. Se você não buscar a leitura da Bíblia, não buscar a vida de oração e não buscar viver a vida como Paulo fala aos Efésios, você não vence. Você vai ficar dando murro em ponta de faca. Alguns, estão aí lendo livros de autoajuda. Fica um pouquinho mais alegrinho, um pouquinho mais motivado, mas isso acaba em um mês. Porque ele vai olhar a realidade e vai ver que aquilo que ali o livro fala não expressa totalmente a realidade. Agora, quem conhece o futuro é Deus. Quem conhece seu dia de amanhã é Deus. Quem conhece tudo é Deus. E Ele está, o Espírito Santo de Deus está em você. E quanto mais você se enche do seu Espírito, mais pronto você está para vencer. E esse que está cheio do Espírito é aquele que não desiste. É aquele que vence, porque ele não desiste. Ele sabe que Deus está no controle, ele tem convicção que Deus está na direção. Mas o mais importante de tudo isso, mais importante, é sentir a presença de Deus dessa forma. É sentir que você realmente está cheio do Espírito. Que você pode ser a referência, na onde você está, lugar que você estiver. Ainda Paulo continua falando, para que nós estejamos juntos com os outros. Isso aí, rapidamente eu termino agora. É para você estar junto com os outros, tá bem? Ele diz assim que é para você estar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui está dizendo muito claro, não é para você andar sozinho. Você não tem como andar sozinho. Quem gravou isso, diga amém. Amém. Se a Bíblia diz para você, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, quer dizer, nos ensinamentos de Cristo, obedecendo a Cristo, quer dizer, nós temos que andar juntos. E nós temos que andar juntos na humildade de coração, sabendo que Cristo é o cabeça da igreja e Ele que comanda tudo. Mas você não pode, olha para mim e eu fecho com isso, você não pode, não deve andar sozinho. Você tem que andar junto com a igreja. E você vai estar então se sujeitando, você diz assim, eu estou aqui, preciso de você. Mas por que eu preciso de você? Porque eu vejo Cristo em você. Entende? No temor de Cristo, eu vejo Cristo em você. Eu vejo que você está buscando o enchimento do Espírito. Eu preciso de você. E eu quero dizer para você, cada um de vocês, eu preciso de cada um de vocês. Quem está com Cristo, levanta a mão. Eu preciso de você. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu preciso de você. Como assim? Eu preciso de você, minha irmã, meu irmão. Eu preciso que você ande comigo. Eu preciso andar com você. Cada um de vocês aqui. Entenda bem isso. Entenda bem isso. Deus colocou você na minha vida. Deus colocou você na minha vida para não sair mais. E eu não sou nada mais do que você. Eu estou no mesmo pé de igualdade. Nós somos irmãos em Cristo. Prestou atenção? Diga amém. Nós somos irmãos em Cristo. Amém? Então, o andar com você também me produz o enchimento do Espírito. Você procurar andar no meio da igreja também produz o enchimento do Espírito. Porque nós vamos falar de coisas de Deus. Então, quando a igreja promover agora, mais para frente, daqui a uns dias, uma sala de escola bíblica, venha, participe. Porque você precisa disso. Eu preciso disso. Quando você souber
seu bairro está tendo um grupo de estudo cronológico, já fiz 20 vezes, não importa, esteja lá, porque não só é ouvir a palavra, mas você precisa estar em comunhão, você precisa estar junto. E não se engane, meu irmão, não se engane, os tempos estão complicados, e só vence quem estiver cheio do Espírito. Essa é a saída que Deus deu para nós.